Neste primeiro bloco, o candidato terá o tempo de 30 segundos para formular pergunta. O tempo para a resposta é de 2 minutos. A réplica será de 1 minuto e a tréplica também 1 minuto. Vamos ao debate. Bom, por um sorteio feito aqui na crítica, quem abre este bloco é o candidato Marcelo Ramos, que vai perguntar ao candidato Amon Mandel. E, por favor, candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Tempo contando. Por culpa do prefeito Davi, o manauara que precisa de um atendimento de saúde hoje tem que ir de madrugada para a porta de uma UBS. Se ele conseguir o atendimento, ele vai para as mãos do governador, que é patrão do candidato cidade. E ele vai para a fila do CISREG, a fila do desespero e, muitas vezes, a fila da morte. Davi e cidade representam 2 projetos que falharam em cuidar da saúde das pessoas. Qual as suas propostas para superar a crise da saúde instalada hoje na cidade de Manaus? Candidato Amon Mandel, por favor, a sua resposta. Posso? Além da construção de um hospital municipal, o primeiro na história da cidade de Manaus, para desafogar as demandas da rede estadual de saúde e ampliar a cobertura da rede municipal, temos também a previsão da construção de unidades básicas de saúde, a ampliação do horário de funcionamento dessas, para que você que está assistindo o debate hoje não precise faltar o seu trabalho, por exemplo, para poder ter ali o seu tratamento médico. Temos propostas voltadas à reformulação do sistema de distribuição e de estoques de medicamentos da cidade de Manaus, para que você também não tenha ali uma viagem perdida quando for a uma unidade de saúde em busca do medicamento que tanto precisa. A construção de UPAs 24 horas para ampliar a cobertura ali, quando necessário, para as situações da cidade de Manaus, e temos também uma série de fiscalizações e de raio-x que fizemos ali na Secretaria Municipal de Saúde, onde identificamos ali, ainda no mandato de vereador e também no de deputado federal, inconsistências que devem ser corrigidas na Prefeitura de Manaus. Inconsistências essas que fizeram com que, em janeiro de 2021, a Prefeitura enfrentasse ali uma das suas maiores crises até hoje, quando da notícia que tomou o Brasil do fura-fila da vacina, onde secretários e outras autoridades ligadas à Prefeitura de Manaus acabaram conseguindo tomar a vacina antes do momento permitido. Por isso eu pergunto também ao candidato quais são as suas propostas e o que fazer para evitar que esse tipo de desastre volte a acontecer. Como deputado federal, fiscalizo o uso das verbas federais, inclusive na compra das vacinas, e continuo fazendo o que fiz quando vereador, fiscalizando a Prefeitura, o governo do Estado e o governo federal. Como representante do povo, esse é o meu papel e eu não abro mão dele. Candidato Marcelo Ramos, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Eu quero conversar com você que nos assiste, precisa da saúde pública e vive esse drama que eu relatei na pergunta. No período da pandemia, eu dediquei o melhor de mim para ajudar a nossa cidade. Foram mais de 1 milhão de máscaras doadas, 100 mil litros de álcool gel, doações de oxigênio que salvaram a vida das pessoas, enquanto o prefeito distribuía cloroquina e o governador deixava faltar oxigênio. Agora, no nosso plano de governo, nós temos a previsão da extensão do horário de atendimento das UBSs. Das 288 UBSs, apenas 10 funcionam com horário estendido. A volta da visita domiciliar do médico da família, porque o lugar do médico da família não é dentro da casinha, é visitando a casa das pessoas, em especial idosos, deficientes, mulheres grávidas, recém-nascidos. E também o primeiro hospital do idoso da cidade de Manaus. Além do mais, presto contas de que destinei mais de 20 milhões de reais para a cidade de Manaus, que reformaram UBSs e policlínicas. Candidato Amon Mandel, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Como deputado federal, fui o primeiro na história do Amazonas a fazer um edital público para que a Prefeitura, o Governo do Estado e
todas as instituições pudessem mandar os seus projetos para a melhoria da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura e de outras questões. Apesar disso, a Prefeitura não mandou um projeto sequer na área da saúde para fazer com que os medicamentos que hoje faltam, por exemplo, deixem de faltar para você. Não mandou um projeto, por exemplo, para a valorização dos profissionais da área da saúde. Aliás, falando em valorização, o meu plano de governo é o único que prevê a valorização dos profissionais da área da saúde. Li o seu plano, Marcelo, e também o seu, Alberto, e infelizmente não pude encontrar em uma página sequer itens voltados à valorização não apenas salarial, mas também de outras questões, como o plano de cargos, carreiras e salários dentro da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Manaus. Seguindo a ordem do sorteio, agora o candidato Alberto Neto, do Partido Liberal, pergunta ao candidato Marcelo Ramos, do Partido dos Trabalhadores. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Chico, na verdade, eu queria perguntar para a marionete do governador, que é o Roberto Cidade, mas covarde, despreparado, não quer vir aos debates. Eu queria que o Marcelo comentasse e você que está em casa refletisse. Você daria o seu voto quem usa a casa da sua família como escritório do crime, que lá, junto com os secretários do Wilson Lima, tramam trazer traficantes, milicianos, assaltantes para coagir a nossa população? Queria que você comentasse sobre isso. Marcelo Ramos, eu tenho 2 minutos para a resposta. Alberto, antes de comentar, eu vou usar aqui alguns segundos para comentar o que disse o Amon. O Amon mandou 36 milhões de reais para a Suzan, para a Secretaria de Estado da Saúde, que já teve 5 secretários presos sem precisar de edital. Mas para Manaus ele não mandou nenhum centavo. Aí vem dizer que o nosso plano de governo não tem condições de tratar de valorização profissional. Todos nós tratamos de valorização profissional nos nossos planos de governo. Mas eu quero aqui falar que o que aconteceu no vídeo lá em Parintins é algo muito grave, que vai a fundo na ofensa à democracia, à liberdade do povo de fazer a sua escolha e que precisa de uma reação dura e enérgica das instituições. Eu confio nas instituições, eu confio na Polícia Federal, no Tribunal Regional Eleitoral, na Justiça Federal, nos órgãos que têm o dever e a obrigação de proteger a nossa democracia. Infelizmente, secretários que deveriam estar utilizando as suas energias para superar os problemas da vida da nossa gente, para diminuir o número de assaltos, para diminuir a fila do CISREG, para não aumentar o ICMS, o IPVA, para melhorar a vida do nosso povo, gastam a sua energia tentando utilizar a máquina pública para manipular o processo eleitoral. Ao tempo que eu digo que confio nas instituições, candidato, eu quero dizer também que confio no povo manauara. Nada mais simbólico do que esse debate aqui dentro da TV A Crítica. Uma TV que tem a história de Humberto Calderaro, que já foi fechada, tirada do ar, ameaçada e que sempre resistiu. É uma TV que tem o DNA do povo manauara. Quem acha que com esse tipo de pressão vai manipular a vontade do povo manauara, vai se dar mal. O povo manauara é livre e vai dar essa demonstração nas urnas no dia 6 de outubro. Candidato Alberto Neto, só tem 1 minuto para réplica. Eu queria que você, eleitor, refletisse. O Roberto Cidade usou a casa da sua família, junto com os secretários do governo, tramando contra o povo amazonense, trazendo traficantes, assaltantes, milicianos, para coagir o nosso povo, a nossa gente. Quem eles pensam que são? Querem usar, por isso que não vão no debate, porque acham que o povo manauara é idiota, que eles vão comprar votos e vão vencer a eleição? O povo vai dar uma resposta agora no 6 de outubro, expulsando eles da vida pública, que isso foi muito grave. Você me conhece, eu conheci Manaus de dentro de uma viatura, combatendo os criminosos da nossa cidade. Conheço Manaus de ponta a ponta. Como deputado federal, tenho 7 leis aprovadas. Eu tenho uma vice, que é a professora Maria do Carmo, que tem uma longa experiência em gestão pública. Nós vamos, juntos, dar um choque de ordem e de gestão nessa cidade. Nós não vamos aceitar nenhum tipo de ataque à democracia e nenhum tipo de uso da máquina. O candidato Marcelo Ramos tem 1 minuto para a sua tréplica.
Eu penso que a ausência do Cidade aqui nesse debate ela é muito simbólica, assim como a ausência do Davi. Um não tem condições de explicar por que aumentou o IPTU. O outro não tem condições de justificar por que aumentou o IPVA e o ICMS, que encarece a vida das pessoas. Um não tem condições de explicar a fila na porta da UBS. O outro não tem condições de explicar a fila do CIGEG. Um não tem condições de explicar os assaltos dentro de ônibus. O outro não tem como explicar o Amazonas como campeão nacional de roubos de aparelhos celular. Essa gente falhou em cuidar das pessoas. E eu quero conversar com você para dizer que mudar o ruim pelo ruim não é mudar. Mudança de verdade é acreditar num projeto novo, é acreditar numa cidade do futuro, numa cidade inovadora, criativa, numa cidade em que as pessoas se dão as mãos para construir um tempo melhor. Por isso... Agora o candidato Amon Mandel vai fazer a sua pergunta pelo sorteio ao candidato Alberto Neto. O senhor tem 30 segundos. Alberto, em dezembro e em janeiro do ano passado, aliás, desse ano, em dezembro do ano passado, em janeiro desse ano, eu denunciei a cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas por envolvimento ali com esquemas para chantagear ou intimidar adversários políticos do governo do Amazonas, do governador Wilson Lima. Eu gostaria de saber se você está disposto a denunciar isso à Polícia Federal, como eu fiz. Candidato Alberto Neto, 2 minutos para a sua resposta. Amor, nós estamos protocolando hoje um pedido de intervenção federal durante o período eleitoral na segurança pública. Ficou claro no vídeo que foi mostrado lá no escritório do crime, a Casa da Família do Roberto Cidade, o quanto estão usando as instituições para romper o processo democrático, para coagir as pessoas, para colocar em risco a população manauara e a população de Parintins, e deve estar acontecendo em outros municípios também. Isso, eu que sou oriundo da Polícia Militar, fico muito triste com isso, em saber que a nossa Polícia Militar está sendo utilizado como um instrumento de maneira negativa. Mas deixo o meu apoio a toda a Polícia Militar, todo policial que sai de casa todos os dias e arrisca a sua vida para defender você que está me ouvindo, eu, nossa família. Esses policiais não merecem ter a nossa instituição jogada na lama, como o governador Wilson Lima está jogando para ajudar os seus candidatos, e o candidato dele aqui de Manaus é o Roberto Cidade. A casa onde está sendo elaborada o escritório do crime, a mansão do crime, é do Roberto Cidade. Além de aumentar o teu IPVA, as taxas do Detran, a conta de luz, a tua conta de luz ficou mais cara, foi o Roberto Cidade que pautou e aprovaram em 30 segundos, em plena pandemia. A população vai dar uma resposta agora no dia 6 de outubro. Ela está cansada desse uso da máquina pública para favorecer esses poderosos. Inclusive, no governo do Estado, o Roberto Cidade aumentou de maneira estrondosa a sua família, os seus contratos. E em relação ao IPVA, o pai dele que tem uma locação de carros, ele reduziu o IPVA. Se você quer alguém que enfrente tudo isso, é 22. Candidato Amon Mandel, só tem 1 minuto para a réplica. Eu fui vítima de uma abordagem truculenta da ROCAM, comandada pela mesma pessoa que foi gravada pelas câmeras de segurança, divulgadas pela imprensa local e também nacional, tramando esquemas para intimidar adversários do governador Wilson Lima. Em janeiro, acionei a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e todos os órgãos competentes por conta dessa situação. E acionei também os colegas de bancada da bancada federal do Estado do Amazonas, incluindo você, Alberto. Eu gostaria de saber por que, de lá para cá, não tivemos ali um andamento e você não denunciou antes, apenas agora nesse período. Além disso, eu gostaria de saber o que você, como prefeito de Manaus, fará para combater essa infiltração do crime organizado nas instituições como a Guarda Municipal, o que já ocorre. As operações mostraram ali que há uma infiltração tanto na polícia quanto na Guarda Municipal, e isso precisa ser combatido para que o bom policial e o bom guarda possa fazer o seu trabalho. Candidato Alberto Neto, só tem 1 minuto para a tréplica. Amor, a gente tem que separar as coisas.
o policial que te abordou não foi o comandante da ROCAM, que está lá em Parintins, foi o capitão Jones. Eu investiguei, fui lá, conversei com toda a tropa, verifiquei algumas imagens e foi uma abordagem de rotina. Talvez você não está acostumado a ser abordado, mas abordagem, eu sou da ROCAM, eu entendi, o policial está numa área vermelha, ele pode ser surpreendido, alguém pode atirar no policial, então ele vai com todo o rigor. É desconfortável uma abordagem policial e principalmente uma abordagem da ROCAM. Diferente do que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é o uso da nossa instituição, de várias instituições. O presidente da COSAMA comandando a Polícia Militar, isso envergonha toda a nossa tropa. A nossa tropa não concorda com isso, não. Inclusive, no vídeo, estão dizendo que o candidato, o Robertacho Cidade, está desesperado porque vai perder a eleição. No vídeo mostra que o governador quer usar a mesma estratégia aqui em Manaus e nós não vamos deixar. Você vai dar a resposta para o 22. Bom, novamente o candidato Amon Mandel formula mais uma pergunta para Marcelo Ramos. Perfeito. Marcelo, como prefeito de Manaus, como você pretende combater a infiltração do crime organizado em instituições como a Guarda Municipal? Eu perguntei isso ao candidato Alberto e, infelizmente, ele não respondeu. Então, eu gostaria de saber se você, ao contrário dele, tem alguma proposta para isso ou se vai depender ali de outras questões ou do governo do Estado. Até porque a segurança pública não é, de forma alguma, só responsabilidade do governo do Estado, é também do município e do governo federal. Candidato Marcelo Ramos, 2 minutos para a sua resposta. Primeiro, eu quero conversar com você que está em casa. Você vê candidatos que querem se colocar como centro do debate. O centro do debate de um processo eleitoral não somos nós. Nós temos mecanismos muito mais eficientes para nos defendermos do que você, da população, que sofre no dia a dia a falta de segurança na nossa cidade. A segurança pública, e eu quero olhar a segurança pública não sob a minha ótica, mas sobre a tua ótica que nos assiste. Sob a tua ótica, eu quero reafirmar que o essencial da segurança pública é de responsabilidade do governo do Estado do Amazonas, porque é ele que tem polícia militar, é ele que tem polícia civil. E quero te lembrar que a polícia civil do atual governo fecha exatamente na mesma hora que fecha a UBS. 17 horas, você não tem mais nem atendimento na UBS e nem pode ser assaltado, porque não tem delegacia funcionando. Você tem que combinar a hora com o ladrão que você vai ser assaltado, porque o governador fecha as delegacias às 17 horas. Mas quero dizer para você que a prefeitura pode dar uma ajuda subsidiária à política de segurança pública. Voltando, por exemplo, a guarda municipal para a porta da escola. Isso está no nosso plano de governo. Existia e tiraram. O guarda protege muito mais, o vigilante privado protege muito mais do que o sistema de câmeras que existe hoje, que custa milhões e não protege o seu filho que está na escola. Nós vamos usar a guarda municipal para proteger espaços públicos de uso coletivo, os terminais de ônibus, as linhas de ônibus mais perigosas, as UBSs para que funcionem com horário estendido até as 21 horas, mas sempre repetindo, a responsabilidade da prefeitura com segurança pública é subsidiária. Responsável por segurança pública é o governo do Estado do Amazonas. Amon Mandel, 1 minuto para a sua réplica. Eu fiz a pergunta e, infelizmente, o candidato também não respondeu se tem políticas para combater a infiltração do crime organizado na Guarda Municipal. Mas eu vou responder o porquê os candidatos não responderam. Porque teve oportunidade, já como deputado federal, de fazer essa denúncia quando eu informei e não o fez. E o outro, porque também, nesse meio tempo, se calou. Eu venho denunciando isso desde dezembro de janeiro desse ano. Já tivemos várias operações da Polícia Federal que mostraram ali que criminosos estão utilizando viaturas policiais para assaltar você. Como prefeito de Manaus, eu vou ter uma postura diferente. Vou ter uma postura de não admitir esse tipo de coisa. Jamais vou me dobrar na Prefeitura de Manaus ao crime organizado. Jamais vou me dobrar ao governador do Estado ou ao presidente da República. Essa é a minha postura. Mas tudo bem, vamos virar a página, porque temos propostas para oferecer para a população. Marcelo Ramos, 1 minuto para a sua tréplica. Olha, eu até gosto desse jovem, mas ele tem complexo de sol. Ele acha que ele é o centro do universo. Não, o centro de um debate eleitoral
É você, cidadão, que está sofrendo na esquina, não em uma abordagem da polícia, mas que está sofrendo todo dia. É você, mãe, que está com medo de perder os seus filhos para as drogas, ou que já perdeu os seus filhos para as drogas. Obviamente que a Guarda Municipal tem uma estrutura de inteligência, e essa estrutura de inteligência e contra-inteligência tem que proteger a guarda de qualquer infiltração de crime organizado. Mas, repito, isso é tema subsidiário. O tema principal é ter um prefeito que não é submisso, que não é lambaio do governador, como cidade é, que tem autoridade para cobrar que o governador assuma a sua responsabilidade, porque a cidade de Manaus tem mais de 50% da população e mais de 90% da economia do estado do Amazonas. Ela não pede do governador, ela exige. Candidato Marcelo Ramos continua falando, porque agora faz 30 segundos a sua pergunta para Alberto Neto. Alberto, nós estamos muito preocupados com a educação e com o futuro das nossas crianças. A etapa da vida escolar de responsabilidade da prefeitura é a etapa em que as crianças aprendem a ler, a escrever e as 4 operações matemáticas. É decisivo para o futuro da vida escolar dessa criança. Nós criamos o programa Pezinho de Meia, que tem uma bolsa, tem o fardamento, tem o material didático e também o exame médico no início do ano. Eu gostaria de saber qual é a sua proposta para melhorar a educação do município. Candidato Alberto Neto, 2 minutos. Eu quero falar com você, mãe que está em casa. Eu sei da tua dificuldade. Minha mãe me teve com 18 anos. Não tinha creche, eu morava na periferia, não tinha creche para ela poder ir trabalhar e eu ficar num lugar seguro. Às vezes eu ficava com a minha avó, às vezes eu ficava com minha tia, às vezes com um vizinho. Eu sei que você está passando por isso. Manaus é a 2ª pior capital em número de creches, mas é a 5ª cidade mais rica do Brasil. Enquanto o prefeito está gastando 200 milhões por ano em comunicação, nós temos 150 mil crianças fora da escola. Eu quero dizer para você que no primeiro ano nós vamos fazer parceria público-privada. Nós vamos dobrar o número de vagas nas creches na cidade de Manaus. Isso é compromisso de vida. Nós não vamos deixar você, mãe, deixar o seu filho de maneira vulnerável. Nós vamos colocar no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, escola cívico-militar. Eu sei que você sabe que você conhece, nós temos as escolas da Polícia Militar, a escola cívico-militar nível estadual da época do governo Bolsonaro. Foi um sucesso, a gente tem que replicar isso a nível municipal. Então vai ter escola cívico-militar sim, escola com disciplina, para o hino nacional, hasteamento da bandeira, o professor sendo respeitado, traficante não entrando nas escolas. Nós vamos colocar para as 503 escolas da cidade de Manaus, kit de robótica, linguagem de programação. Nós vamos preparar as nossas crianças para transformar essa cidade num grande vale do silício, assim como aconteceu na Califórnia. Nós vamos fazer o Vale da Floresta. Nós somos a terra da Zona Franca de Manaus, onde nós temos 2 bilhões aí de recurso de P&D. Se você quer mudar a história dessa cidade, vem com a gente, vota 22. Marcelo Ramos, 1 minuto para a sua réplica. Alberto, nós até já conversamos sobre isso. Uma criança que entra no Fundamental 1 é uma criança de 5, 6 anos. Ela não precisa marchar ou fazer ordem unida. Ela precisa de acolhimento, de carinho, de cuidado. Ela precisa de educação de qualidade, ela precisa de boa alimentação. Ela precisa de professor bem remunerado, valorizado, com formação permanente. Ela precisa de espaço escolar adequado, acolhedor. Por isso, nós vamos dar uma bolsa de R$ 150 para toda a família beneficiária do Bolsa Família que tem um filho na rede pública municipal. Nós vamos voltar a dar 2 fardamentos a cada início de ano para as nossas crianças, para que as mãezinhas não sejam constrangidas de comprar o fardamento na escola. Um kit de material didático e paradidático, para que a criança possa pintar, possa fazer atividades lúdicas. E vamos fazer exame médico no seu filho todo início de ano, porque uma criança com problema de visão, uma criança desnutrida, não consegue ter um ano escolar saudável. A nossa escola será encantadora. Alberto Neto, 1 minuto para a sua tréplica. Marcelo, a escola cívico-militar, ela já é encantadora. Tudo o que você descreveu já existe
É só visitar a escola da Polícia Militar, a escola militar do Exército, que foi escolhida uma das melhores escolas do mundo. A escola da Polícia Militar lá no Parque São Pedro, que transformou toda uma comunidade. Há uma briga para entrar nas escolas da Polícia Militar. Nós vamos colocar, sim, escola cívico-militar. Eu sei que a esquerda não gosta da escola cívico-militar, mas nós vamos implementar. Eu sei que você está querendo. Eu quero falar com você agora, professor. Tu tens o 5º pior salário do Brasil aqui no município de Manaus, mas nós temos o 5º maior orçamento. Isso é muito injusto. Eu sei que o prefeito Davi usou o Fundeb para ajudar a sua sogra. Isso não vai ter na nossa gestão. Você, professor, vai ser valorizado, vai ter um salário digno, vai ter um dos melhores salários do Brasil. Nós acreditamos na educação. Candidato Alberto Neto, o senhor agora faz a última rodada de pergunta. O senhor agora pergunta ao candidato Amon Mandel. Chico, na verdade eu queria perguntar de novo para o Robertacha Cidade, que é a marionete do governador. Felizmente ele não está aqui, mas eu queria que o Amon comentasse. Amon, no mandato passado, eu era vice-líder do governo Bolsonaro e lá nós lutamos para reduzir os impostos no nosso Brasil. Em plena pandemia, em 30 segundos, o Roberto Cidade pautou e aprovaram o aumento do IPVA, das taxas do Detran, o aumento da tua conta de luz. Você que está me ouvindo, quero saber se você vai trabalhar com... Amon Mandel, 2 minutos para a sua resposta. Também como Roberto Cidade. O meu compromisso de campanha é de que no primeiro dia da nossa gestão, a gente cancele o aumento ilegal e imoral que a Prefeitura de Manaus fez, de mais de 40% na média do IPTU da cidade de Manaus. É um absurdo que em plena pandemia e em plena recuperação econômica, o prefeito dessa cidade tome atitudes, tais como a do candidato do governador Wilson Lima, Roberto Cidade, de permitir e ser conivente com o aumento dos impostos no estado do Amazonas e na cidade de Manaus. É imprescindível que, com o prefeito de Manaus, o próximo prefeito saiba da tua dificuldade de pagar esses impostos e do quanto você precisa do apoio da prefeitura para gerar emprego através de programas de empreendedorismo, para ter oportunidade de colocar a comida na mesa, através de programas como o Leite do Meu Filho, que alimenta e ajuda ali o teu filho a se desenvolver com o leite, que muitas vezes é caro e está fora do alcance da família aqui de Manaus. Manaus tem mais da metade da nossa população vivendo abaixo da linha da pobreza. Desses, 40% da nossa população vivem com menos de R$500 por mês. R$500 não dá para fazer nada. E é por isso que, para ajudar essas pessoas, eu tenho também políticas, por exemplo, de ampliar a quantidade de creches da nossa cidade, para que você possa, mãe ou pai, trabalhar ali com a tranquilidade de que o seu filho estará num ambiente seguro, com uma merenda adequada, com profissionais valorizados, com uma infraestrutura adequada. E quanto às creches, eu pergunto ao candidato Alberto Neto, você sabe quantas creches tem na cidade de Manaus? Minuto para a réplica. Amor, Manaus tem 23 creches, em torno de 9.000 vagas. Enquanto Boa Vista aqui do lado tem o dobro disso. Enquanto orçamento parecido com Manaus, Curitiba tem 55.000 vagas. Enquanto Manaus tem 50 mil crianças fora da escola. Mas quero falar sobre a marionete do governador, que não tem coração, que em plena pandemia, no final da pandemia, as pessoas enterrando seus entes queridos, ele aumentou o imposto de transmissão de herança. Então, no momento de tanta dor, o amazonense teve que pagar mais imposto. E agora a gente está vendo aí para que ele queria esse dinheiro, para utilizar nas eleições. Isso causa uma revolta. Você tem que escolher se você quer um candidato que na época do governo Bolsonaro lutou para reduzir os impostos. Nós reduzimos lá o imposto do combustível, aqui o Roberto Cidade aumentou. Nós reduzimos o imposto da conta de luz, aqui ele aumentou. Se você quer... Candidato, seu tempo terminou, candidato Amon Mandel. O senhor tem 1 minuto para a tréplica. Pois é,
para Manaus ter mais do que 23 creches, é 23 no próximo domingo. É imprescindível que a gente possa aumentar a quantidade de creches para reforçar as políticas educacionais, não só na área ali da infância, mas também desde pequenininho. As nossas crianças e os adolescentes da nossa cidade precisam de oportunidades ali, de se nutrir, de ter ali uma educação de qualidade e assim por diante. E para isso, eu tenho políticas não só como candidato a prefeito de Manaus, mas também como deputado federal para garantir que o uso das verbas federais, como o Fundeb, sejam utilizados de forma transparente. Não é o que o prefeito vem fazendo. Vimos ali notícias da imprensa nacional mostrando ali o uso das verbas do Fundeb para pagar empresas que depois pagaram a sogra ou a noiva do prefeito de Manaus.